Qual seria o impacto do gigante Flamengo ter a sua casa própria e ter toda essa receita para ele? Então você acha que essa ideia do Landim, que surgiu numa entrevista na CBN, que ele divulgou e que você estava participando, e que foi muito criticada, você acha que é uma solução interessante e até seria a melhor solução? Uma SAF, seria a melhor solução para desenvolver o estádio? Salve, salve, galera! Vamos trazer agora novidades sobre a construção do estádio do Flamengo. Será que dessa vez vai sair do papel? Você, torcedor flamenguista, está confiante? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. E João Guilherme entrevistou um especialista na área que trouxe informações exclusivas e ele disse a única maneira que o Flamengo tem para construir o estádio nesse momento. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. Lembramos que iremos deixar o link do canal de João Guilherme na descrição como forma de créditos. Será que dessa vez o nosso Mengão vai construir o estádio? Está muito próximo de sair do papel. Falta pouco. Então, vamos saber mais detalhes sobre essa situação. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. Qual seria o impacto do gigante Flamengo ter a sua casa própria e ter toda essa receita para ele? Pois é, acho que o exemplo que nós temos aqui é o Palmeiras, para você ver o salto que o Palmeiras deu graças a uma arena nova. Então, quer dizer, o Palmeiras tinha uma TV menor, patrocínios ali inflados, né, pela Crefisa, mas ele tinha também uma receita de estádio sócio-torcedor que hoje coloca ele junto do Flamengo, são os dois maiores aí em exploração de estádio. Então, essa questão o Flamengo não tem. O Flamengo ele tem hoje um match day, que seria receitas de bilheteria no Maracanã, mais o sócio-torcedor de mais ou menos 260 milhões. Você fala, pô, é muito dinheiro. Agora, quando você vai ver o líquido, quer dizer, quanto é que fica para o Flamengo, o Maracanã é muito custoso. Então, quando a gente compara o Maracanã com outros estádios, aí podemos discutir que o Maracanã tem essa questão pública, histórica, as cativas, não sei o quê, tem custos administrativos absurdos que vai comendo um dinheiro, é uma comissão de dinheiro. Então o Flamengo já sabe que não dá, porque pelo bruto é lindo, 260 milhões, mas pelo líquido é um valor que muitas vezes fica, sei lá, metade ou até menos, 40%. Então, se é um jogo de Libertadores, então, que tem a boca ainda na Conmebol, morde mais um pouquinho. Então, o Flamengo tem que maximizar o lucro com a operação de jogos, e não vai ser no Maracanã atual. A minha tese é que o Flamengo deveria incorporar o Maracanã como os dele, quer dizer, compra o Maracanã, de alguma maneira, cria-se um mecanismo, e incorpora-se no ativo do Flamengo, vai 1 bi, e o Flamengo começa a gerir o Maracanã para ele, então ele não precisa mais usar, não tem como, porque a gente sabe que tem as cadeiras perpétuas, tem 1000 histórias do Maracanã, e o Flamengo tem que correr atrás dos objetivos dele. Então, se ele fizer isso, ele vai ter, de um lado, como aconteceu com o Corinthians, como é que eu pago essa dívida? Ah, eu vou usar a receita do estádio. O Corinthians está fazendo isso, não está dando certo. Por quê? O custo do capital é alto, o estádio hoje está com uma dívida aí de mais de 1 bi, e ele arrecadou no melhor momento, que foi em 2022, 100 milhões com bilheteria. Então, ele dá 100 milhões para uma dívida de 1 bi. Então, ele está pagando o serviço da dívida, nunca quita a dívida. Então, ele tinha que estar faturando o dobro pelo custo do estádio. Por que o Palmeiras não sofre com isso? Porque o Palmeiras pegou o estádio, eu jogo aqui, me dá bilheteria, e sócio torcedor, e o resto é da W Torre, que vai a cada ano vai aumentando. Então, ou o Flamengo encontra um sócio, que não precisa ser uma construtora, pode ser shopping center, que vai fazer um empreendimento, e o Flamengo vai ficar tranquilo, ó, não tenho dívida, cada vez você vai ganhando um pouquinho, e é meu sócio. Mas para ser sócio, vai ter que ir para o conselho. O próprio participei de uma live com o presidente Rodolfo Landim, ele comentou de fazer uma SAF, emitiria aí 25% do capital dessa SAF para trazer investimento, e com esse investimento ele não gastaria um centavo. Essa é a melhor jogada, porque a máquina Flamengo hoje consome, só de futebol, mais de 800 milhões por ano. Então não dá para parar. Ah, eu vou tirar o dinheiro do futebol para pagar o estádio. Bom, vai ter que reduzir, a torcida vai sentir, talvez impacte nas receitas. Então, como trocar esse pneu em movimento? Então, ele joga no Maracanã, fica tudo bem, e essa construção não pese nas finanças do clube. Porque se ele tiver que tirar dinheiro... Então você acha que essa ideia do Landim, que surgiu numa entrevista na CBN, que ele divulgou e que você estava participando, e que foi muito criticada, você acha que é uma solução interessante e até seria a melhor solução?
uma Seria a SAF, melhor uma solução. parte para desenvolver o estádio? Porque vamos lá, qual que é o medo do torcedor flamenguista? Com razão, é o mesmo medo que eu tenho, e se eu fosse botafoguense e cruzeirense ou vascaíno, eu estaria bem chateado. Os clubes chegaram numa posição que eu não tenho solução, vende para o Textor, vende para o Ronaldo, vende para a 7-7. Eu não concordo, porque são clubes muito grandes. Um clube menor, é o Atlético Goianiense, vem a 7-7, compra, faz todo sentido. Comprou o Everton, comprou uma parte do Sevilha, o próprio Textor comprou o Crystal Palace, ele não comprou o Manchester United, o Manchester City, ele vai aonde dá, quer dizer, o Lyon, o Botafogo, na minha opinião, na minha leitura, não precisaria, teria um mecanismo, mas chegou num ponto, vendeu. O que o flamenguista não quer? Que venha, de repente, um russo, um americano, compre o Flamengo. Então, como eu faço para me proteger, é o modelo que o Papo Landim comentou do Bayern de Munique, que é o que eu defendo para o Flamengo e para todos os demais grandes. Os top 30 clubes do Brasil têm solução, vendendo um pedaço. Então, quem é o investidor? Não é o Textor, é a Ambev, o Itaú, o BRB, marcas corporativas que vão ter uma cadeira no conselho. Quem é acionista minoritário do Bayern de Munique? A Audi. A Audi manda no Bayern? Não. A Audi tem uma cadeira e vota. Olha, eu gostaria disso. E aí vamos analisar dentro do conselho de administração, que é como as empresas fazem. O conselheiro representa os interesses de um acionista. No caso, tem a Adidas, Allianz e a Audi. É o sonho. Então é como se o Flamengo tivesse a Ambev, o Bradesco e a Sul América. Então cada uma comprou 10% e aí com esse dinheiro constrói o estádio. Essa é a tese que eu acredito ser viável, mas para isso tem que ter credibilidade na gestão. O Flamengo talvez seja o único do Brasil que tem essa credibilidade. Vamos dizer assim, bater uma Sul América, ô Sul América, não quer comprar 10% aqui do Flamengo? Você vai ser sócia, vai ganhar. E aí no final, João, os 3 que hoje são acionistas do Bayern são, na verdade, patrocinadores do clube. Então, mas a Nike não vai entrar no Bayern. Não vai, porque na cadeira do conselho tem a Adidas. Então, ela comprou não só o patrocínio, que já é uma coisa comum, uma cadeira no conselho. Ela injetou recursos no Bayern de Munique e agora ela não apenas patrocina, como ela recebe dividendos quando o Bayern de Munique tem lucro. Resumindo, você não precisa endividar o clube. Você pode captar um recurso barato, que é esse dinheiro do investidor, com destinação certa. Agora, imagina, por exemplo, passar isso no Conselho do Flamengo. Isso aí é uma guerra, né, João? Então, o mecanismo financeiro existe e é maravilhoso. Eu diria, João, que talvez o Flamengo fosse o único clube que até na Bolsa de Valores ele podia ir. Então, assim, ele tem o caminho do investidor corporativo, mas ele tem também um outro caminho que seria muito mais arriscado, porque o mercado financeiro também não está no melhor momento, assim, está meio volátil, mas assim, ir à Bolsa de Valores e abrir o capital, e aí se transformar numa SA. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco sobre essa situação, né, do estádio do Flamengo. Infelizmente, a Caixa até o momento não retornou ao Flamengo sobre a proposta oficial que o Clube de Regatas do Flamengo fez para a compra do terreno do gasômetro. Claro que o Flamengo tem outras alternativas se por acaso a Caixa não ceder a esses valores, né? A Caixa pedindo muita grana e o Flamengo com certeza não vai pagar mais de 400 milhões de reais em um terreno consideravelmente não muito bom, né? Já que está poluído. O Flamengo vai ter que fazer uma revitalização na área para recuperar o setor para dar então início à construção do seu estádio. O Flamengo recentemente fez diversas reuniões com a Caixa Econômica Federal, só que a Caixa criticou o Flamengo por não ter um projeto. Daí então o Flamengo fez o projeto, apresentou o projeto à Caixa Econômica, que informou ao Flamengo que agora iria dizer os valores para a venda do terreno do gasômetro. Só que o Flamengo pensava que seria em torno de 200 milhões, mais ou menos por aí. Só que a Caixa Econômica está pedindo mais de 400 milhões de reais e o Flamengo, nesse momento, vê como inviável. Se o terreno desses vai custar 400 milhões, imagine quando for finalizado esse estádio, quanto o Flamengo não irá gastar. Então fica complicado para construir o estádio com dinheiro próprio. Nós sabemos que o Flamengo arrecada muita grana anualmente e que, inclusive, passa da casa de 1 bilhão de reais há mais de 3 anos. Todavia, não se pode fazer um estádio se confiando nesses valores, porque tanto pode diminuir como também pode aumentar. Mas quem é que vai adivinhar
quais serão os faturamentos dos próximos anos do Flamengo. Infelizmente, isso não tem como acontecer. Então, a alternativa que foi divulgada recentemente pelo presidente Rodolfo Landim é que o Flamengo vire SAF, ou seja, vender uma parte da sua equipe, uma porcentagem, não uma porcentagem muito alta, até porque o Flamengo perderia o controle do futebol, o controle do seu clube, e isso não é bem-vindo nesse momento. Seria uma SAF parecida com a do Bayern de Munique, em que 3 empresas injetam dinheiro anualmente e em troca é uma pequena porcentagem que elas arrecadam dinheiro do lucro que o clube tem anualmente, né? De fato, é uma boa para o nosso Mengão. Só que tem que entender o seguinte: será que esse é o momento do Flamengo vender uma parte de sua equipe, já que está bem financeiramente? Eu sei que a construção do estádio já era para ter acontecido, o Flamengo realmente precisa de um estádio. Prova disso são as brigas, entre aspas, de Flamengo, Vasco e Fluminense anualmente para jogar no Maracanã. Nós sabemos que Flamengo e Fluminense têm a concessão do Maracanã para mandar seus jogos semanalmente. Já o Vasco sempre entra na justiça e sempre ganha. E, ou seja, o Vasco, que não tem custo algum mensal com o Maracanã, sempre joga no estádio e que, na minha opinião, isso é injusto, já que Flamengo e Fluminense é quem tem todos os custos mensais, é quem paga todas as manutenções do Maracanã, e vem uma outra equipe querer jogar, querer mandar os seus jogos para prejudicar ainda mais um gramado que já é sofrido. Então, a construção do seu estádio seria uma alavancada ainda mais no que diz respeito ao crescimento do Flamengo. É claro que você ia se endividar um pouco, né? Porque não tem como o Flamengo pagar à vista o seu estádio, ou então teria que outras empresas investirem muita grana para que o estádio desse início aí. Então vamos torcer, vamos acompanhar de perto todas essas novidades e a qualquer momento, a qualquer notícia relacionada à construção do estádio, nós traremos aqui para vocês inscritos em nosso canal. E aí, nação rubro-negra, será que o estádio agora vai sair do papel? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.